Romanos 8, versículos de 31 a 39, e nós vamos falar dessa segurança que a gente tem no amor de Deus. A gente vem falando nesse capítulo 8 do sofrimento, né? Principalmente da metade para o final. Paulo foca bastante no sofrimento que a gente tem, mas semana passada a gente também falou desse propósito glorioso que ele tem no meio de tudo, que nós temos dois privilégios, né? Primeiro, a ajuda direta do Espírito Santo no sofrimento, que ele nos ajuda na nossa fraqueza, intercedendo por nós, quando a gente nem sabe o que dizer, como falar. E o segundo privilégio é de saber de que todo sofrimento não é em vão, né? Nada que a gente passa é em vão, porque todas as coisas, a palavra de Deus fala, grandes, pequenas, alegres, tristes, têm um propósito, né? Cooperam para o nosso bem. Então Deus age para o nosso bem em tudo isso. E o grande propósito que Ele tem através de tudo, isso é nos transformar, né? Que a gente seja conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho. E que no final, o maior propósito, que o Pai tenha muitos filhos que o amam, né? Que sejam assim, né? Cristãos, pequenos cristos, e que o amam como filhos. E hoje a gente vai continuar falando desse amor, né? Deus é amor, a palavra de Deus fala. E não apenas um atributo, né? Deus pode mostrar amor, Ele é o próprio amor, né? Que a gente tanto deseja. E no sofrimento, principalmente, é o que é mais atacado, mais questionado, né? Que Deus é amor. Porque a gente começa a perguntar, bom, se Deus me ama, por que Ele permite acontecer tal coisa na minha vida? Por que o sofrimento continua na minha vida? O que está acontecendo? E, obviamente, a gente tem muitos inimigos, né? Número 1 é Satanás. E nesses momentos do sofrimento, né, da angústia, ele começa a mexer com a nossa mente, né? Lança os seus dados inflamados, as suas mentiras, e a gente pode até começar a duvidar do amor de Deus na nossa vida. Mas uma vez que a gente entende, tomara que a gente possa ter um entendimento maior hoje e também uma revelação, né, pessoal na nossa vida. Uma vez que a gente entende e recebe esse amor, a gente tem uma segurança no amor de Cristo que nos deixa inabalável. É isso que a gente vai ver hoje, essa segurança que a gente tem no amor de Deus em Jesus. E na medida em que a gente experimenta isso todos os dias, e esse é o encorajamento, para você buscar o amor de Deus todos os dias. Na medida em que a gente, né, recebe esse amor no dia a dia e é lembrado a cada dia, a gente se torna cada vez mais seguro no nosso andar com o Senhor, né? Ao ponto que nada pode nos abalar, principalmente os sofrimentos e as angústias que a gente passa. Paulo, nesse final do capítulo, ele faz uma série de perguntas, mas perguntas vitais, né? Perguntas que são importantes para a nossa vida. E uma vez que a gente responde essas perguntas à luz da palavra de Deus e vai tornar isso, né, uma parte de nós, recebendo pela fé, isso transforma a nossa vida. As respostas para essas perguntas que Paulo vai fazer. E é praticamente o clímax, né, desse capítulo, o clímax dessa primeira parte, né, do capítulo de 1 a 8, e também, eu diria, o clímax desse livro inteiro, né? Um livro maravilhoso e que nos mostra aqui a profundidade do amor de Deus. Então, qual a primeira pergunta? Versículo 31, a primeira parte, parte A, diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos? Bom, quais coisas são? O que a gente já vem estudando, né? Essas coisas que têm a ver com o sofrimento, esse é o contexto. Que a gente tem glória que está esperando por nós, né? Que o Espírito está nos ajudando na nossa fraqueza. Que a gente tem um propósito maravilhoso de se tornar como Jesus. E que todo o processo que Deus tem na nossa vida, Ele já vê como completo. Ele já nos vê glorificado. Então a gente fala,
que diremos? Que mais a gente poderia dizer? E você pode ler um monte de comentário, né, sobre essa passagem aqui, esse trecho. Você não vai ver uma revelação maior do que está aqui, né? Não que a gente pode adicionar alguma coisa à palavra de Deus, mas explicando de alguma forma diferente talvez, mas não tem nem muito a dizer, porque essas palavras já expressam tudo, né? Então não vai ser uma grande novidade para você, mas um bom lembrete de quem Deus é. E o que diremos diante de tudo isso? Primeiro, obrigado, Senhor, né? O motivo de grande louvor e adoração. E, aliás, sempre que a gente lê a palavra de Deus, deveria gerar algo em nós, né? Deveria ter em nós uma resposta. A gente deveria ter um entendimento daquilo que a gente lê, né? E aqui o amor de Deus, a gente deveria ter comunhão com o Senhor, né? No meio da leitura da palavra de Deus, e tudo isso deve nos levar a uma reação, talvez uma confissão, um arrependimento, uma mudança de rotina, de hábitos e principalmente o louvor por quem Ele é e por tudo que Ele faz. Então esse entendimento aplicado na nossa vida vai reforçar esse grande amor que Deus tem por nós, um amor tão profundo no nosso coração que nada venha nos abalar. 2 vezes eu vou citar uma oração de Paulo em Efésios 3, e nessa oração ele orou para que vocês, os efésios, sejam arraigados e alicerçados em amor. É isso que nós precisamos, né? Que as raízes do nosso coração estejam bem profundas nesse amor. Essa imagem que a gente precisa manter hoje, né? Que as raízes que a gente tem estejam arraigadas nesse amor. Porque aí, quando as tempestades vêm, o sofrimento, nada pode nos abalar e facilmente desarraigar a gente e deixar à mercê, né, dos poderes por aí. E ele continua falando, segunda parte do versículo 31. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas todo cristão já passou, talvez ainda tem ou esteja frequentemente lutando com a ideia de que, de alguma forma, Deus é contra nós, não é? Todo mundo já teve essa experiência ou talvez ainda esteja, de alguma forma, envolvido nesse pensamento. Isso é até natural, porque todos nós crescemos, né, pelo menos nessa parte do mundo, de alguma forma, num sistema que fala a criança obedece, então ela vai ser recompensada, né? Se a criança desobedece, não faz o que os pais falam, não vai ter recompensa. Então, automaticamente, a gente pode projetar isso para a nossa vida com Deus, né? O nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Então, eu vou receber a bênção se eu andar na linha, né? Se eu fizer tudo o que Ele pede para mim, que eu devo cumprir. Mas se eu não busco Ele de tal forma, se a minha vida devocional não é tão boa, se eu não sou tão amoroso assim com as outras pessoas, não vou receber a bênção, a recompensa que eu gostaria de ter. E assim, a busca das bênçãos se torna uma consequência da minha bondade, da minha fidelidade, né? E quando tudo se gera a nossa volta, as coisas ficam bem sombrias e escuras, né? Por quê? Já que eu sei que eu sempre falho, então o que eu tenho para esperar? Chega até uma hora que eu não tenho nem mais fé de que Deus quer me abençoar, né? A fé se vai, porque eu sei que Ele tem uma longa lista de falhas minhas na sua frente, eu não mereço essas bênçãos. Então, como que vai ficar na minha vida no sofrimento? Eu começo a pensar, bom, Deus não é totalmente contra mim, mas Ele tem certas coisas que não são tão boas, né? Tudo que é ruim na minha vida, que eu vejo assim, eu posso facilmente interpretar como algo que Deus está fazendo como julgamento na minha vida. Porque no final eu mereço, né? Não estou fazendo o que eu devo fazer. Parece que Ele só espera até eu cometer algum erro e o amor de Deus fica tão longe que é alguma coisa que eu preciso conquistar.
né? Que eu preciso mostrar para Deus que de alguma forma eu mereço, talvez não toda, mas alguma parte das bênçãos dele. E assim você pode ficar num ciclo em que esse versículo não se torna a verdade na sua vida, embora seja. Porque para todo filho de Deus, essa é a verdade. Se Deus é por você, quem será contra você? Deus é, de fato, por você. Não tem filho de segunda, terceira, quarta classe, né? Todos nós já lemos em Romanos 8, fomos adotados, então temos a mesma posição de filho, né? Adulto já, com os mesmos privilégios, a mesma herança, tudo igual, porque não é em base daquilo que nós fizemos ou ainda podemos fazer. Não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com Jesus e o que Ele já fez. Todo o mérito está nele por causa da cruz. Então Deus é por nós. Quem será contra nós? E a gente olha para o outro lado. Tem uma bateria aí de adversários que realmente são contra nós, né? Em primeiro lugar, Satanás, o sistema desse mundo, né? Nós mesmos, né? A nossa carne, o problema também está em nós. São adversários fortes contra nós. E se a gente só começa com Satanás, coisa que a gente precisa lembrar sempre é que ele nos odeia, né? Ele não está brincando, né? Assim como a gente não deve estar brincando de ser cristão. Ele odeia a nossa vida, ele odeia a sua família, ele odeia a sua vida com Deus. Ele vai fazer de tudo para destruir aquilo que você tem no Senhor. É uma guerra de verdade, uma batalha espiritual. Ele vem para roubar, matar e destruir. E às vezes ele consegue até roubar a nossa paz, né? A nossa alegria, a nossa esperança. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez que a gente escolheu o lado certo, não é nem mais questão quem está ali do outro lado contra nós, porque todos os adversários são infinitamente menores do que o Senhor. Até Satanás, a gente às vezes pensa, nossa, Satanás e Deus estão ali batalhando, mas não é o caso, né? Satanás é um anjo criado que caiu. Em momento nenhum ele se igualou, queria, né, estar no lugar de Deus, mas jamais poderia. Ele não é contraparte de Deus. Contraparte de Satanás seria o arcanjo Miguel, um anjo criado também. Inclusive a gente vê em Judas, versículo 9, que foi o arcanjo Miguel que lutou, né, que ali brigou com Satanás sobre o corpo de Moisés. A gente vê ele em Apocalipse 12, 7 também, o arcanjo Miguel lutando contra Satanás. Então ele é infinitamente inferior a Deus, que é eterno, perfeito. E se Deus é por nós, é uma vez por todas. A gente pensa nas guerras entre as nações, que vem acontecendo, infelizmente, né? Às vezes mais, às vezes menos, onde tem uma troca de territórios, né? Mudam toda hora de dono. Está acontecendo assim, infelizmente, na Ucrânia, né? Entre a Ucrânia e a Rússia. Imagina na Guerra dos 30 anos. Quantas vezes não, né, uma aldeia, uma vez ficou do lado dos protestantes, outra vez ficou do lado dos católicos, né? E essa guerra que parecia sem fim. Às vezes a gente pode, né, reclamar dos nossos sofrimentos, mas imagina estar numa guerra constante, né, de 30 anos. Uma segunda guerra mundial. Mas a nossa guerra já foi decidida. Em Deus a batalha, de certa forma, já acabou, porque a cruz de Cristo já determinou quem está do lado do vencedor e quem perdeu. E a aplicação desse versículo para nós, principalmente nos momentos de sofrimento, é que se Deus permite o sofrimento na nossa vida, não é porque Ele é contra nós, mas Ele ama o tempo todo. Ele tem um propósito mesmo nas coisas que a gente jamais vai entender. Ele age para o bem, né, daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Então, quando você sofre, lembra que Deus é por você. E isso pode se aplicar para todo tipo que a gente
passa, né, de sofrimentos. Paulo vai falar de sofrimentos que ele passou, que talvez a gente nunca passe. Mas Deus é por você se você está sofrendo bullying na escola. Deus é por você se você sofre assédio moral no trabalho, né? Se você é aquele que sempre fica do lado, nunca é incluído, né, no grupo. Deus é por você se você sofre também talvez já anos de algum problema de saúde. Deus é por você se você ainda sofre de palavras que você recebeu que degradaram você, que você não presta para nada, né? Que você jamais vai dar certo na sua vida. Deus é por você. Eu até diria que a gente pode aplicar isso como um encorajamento para tudo na nossa vida. Imagina uma pessoa que é muito tímida, não consegue falar com as outras pessoas, embora queira muito, né, ali se comunicar. Lembra que Deus é por você. As outras pessoas não são contra você, porque às vezes passa isso na cabeça, né, de alguém que é muito tímido, que é muito fechado. Se eu falar alguma coisa assim, o que eles vão pensar ali do outro lado? Deus é por você. Deus é por você se falta coragem para tomar um passo de fé. Eu não sei o que vai acontecer, o meu emprego vai falar, o meu patrão vai falar se eu falar que não, Deus está me mostrando outra coisa. Deus é por você. Deus é por você se você deseja reconciliar algum relacionamento e você não sabe nem onde começar. Melhor deixar para lá. Mas Deus é por você, Deus vai te ajudar para que isso aconteça. Então, esse encorajamento para nós. E aí a gente poderia já terminar aqui, porque é o resumo daquilo que a gente precisa saber. Deus é por nós, ponto. Mas Paulo ainda consegue superar isso, né? Quando a gente pensa que aqui já é o máximo, né? Ele adiciona mais uma pérola, mais um diamante, né? E ele fala no versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Essa, de certa forma, é a razão de Deus ser por nós. Deus não poupou o seu próprio filho. Deus entregou o seu próprio filho por nós. Ele já deu o maior presente que a gente pode imaginar. Poupar o filho só seria humano, né? A gente entende muito bem que quem gostaria que alguém que a gente ama sofra? Não queremos, né? Os pais vão fazer de tudo para que o filho não sofra. E, de certa forma, a gente precisa até, né, ser mais sábio, às vezes, pensar lá na frente, porque o filho vai sofrer, né? O filho vai ter frustrações. Né? Não proteja tanto ao ponto de não conseguir se virar no mundo, né? Mas seria só humano. Porém, Deus, como Pai, não poupou o seu próprio filho. Aliás, Isaías 53 nos mostra bem a realidade, o que aconteceu na cruz. Olha só, Isaías 53, versículo 6. Tem os lovebirds aí. Duas pombinhas aí, namorando. Beleza. É amor. Isaías 53, versículo 6, diz: o amor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi o Senhor que estava por trás orquestrando tudo. Isaías 53, 10, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Deus mostrou o seu amor entregando o seu filho naquela cruz. Deus mostrou o seu amor dando o maior presente, quando nós ainda éramos pecadores, Romanos também diz, né? Ele entregou o seu filho como ovelha para os tosqueadores, ele nem abriu a boca. E assim, ele resolveu o maior problema de toda a humanidade, que é a nossa culpa, né? Que é o problema que todos nós nascemos pecadores, que todos nós ofendemos o nosso Criador, que todos nós erramos, que todos nós quebramos a lei de Deus, que todos nós estaríamos eternamente separados de Deus se não tivesse esse presente. E o que a gente faz com essa culpa que está eternamente sobre nós? A gente não consegue absolver a si mesmo, né? A gente não consegue dar nada para Deus
para tirar essa culpa? Nada daria, porque tudo é imperfeito, tudo é insuficiente que a gente pode dar para Ele. Precisou do Filho de Deus, precisou de Jesus santo, perfeito, que veio para esse mundo como sacrifício perfeito em nosso lugar, o sacrifício que o Pai aceitou para nos perdoar completamente, para remover a culpa e o pecado completamente, assim como o Oriente está longe do Ocidente, como diz em Salmo 103. Então a lógica de Paulo é, se Deus já nos deu o maior presente, já resolveu o maior problema, qualquer outro problema menor, Ele também não vai cuidar? Ele também não vai resolver? Vai! Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Esse problema é maior do que o problema do seu pecado? Não. Não existe situação maior do que aquela que já foi resolvida. Então, se Deus já resolveu o problema do pecado através de Jesus, o que pode ser grande demais para Ele? O que pode ser difícil? O que Ele não daria, já que Ele deu isso? Como Ele não vai prover para todas as suas necessidades? Sejam elas tão básicas como roupa, comida, ou saúde, ou uma reconciliação, o quebrantamento de um coração duro, o seu futuro que talvez está em jogo. Ele não vai cuidar de tudo isso? Então, já que Ele deu o seu maior presente de graça, e como a gente recebeu a salvação? É pela fé, não é? E pela graça. Receba assim todas as outras coisas também. Você precisa receber o resto também pela fé. E pela graça, sabendo que você não precisa mostrar para Deus que você é digno, que você merece aquilo. Porque Ele já te ofereceu livremente e gratuitamente no seu Filho Jesus. E Paulo ainda continua pensando nos nossos adversários. Versículos 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo já falou bastante da justificação pela fé, né? Essa é a base da nossa salvação. Mas mesmo salvo, justificado pela fé, a gente ainda pode receber acusações. E de todos os lados e lugares, né? Obviamente, em primeiro lugar, Satanás está ali nos acusando, mas pode ser nós mesmos ou outras pessoas. A Bíblia chama Satanás de acusador dos irmãos. Então, de dia e de noite, ele está lá, né, diante do trono, tentando lembrar a Deus, né? Olha só o que ele fez, como Jó, né? Olha Jó. Você fala que ele é um servo fiel, ele está sendo fiel porque ele está curtindo as bênçãos, né? Ele está de boa, nada atingiu ele para ele, né, dar um passo para trás. Vai, toca nele que você vai ver só o que vai acontecer. Ele é que nos acusa, mas também nós somos ótimos acusadores. Em primeiro lugar dos outros, né, apontando o dedo, mas de nós mesmos também. Porque quem aqui na Terra conhece melhor os nossos erros do que nós mesmos? Não é? Você sabe tudo que você fez na vida. Tenta esquecer, mas enquanto Deus fala, eu te perdoo, eu escolho não lembrar mais, a sua memória é muito boa. Você vai lembrar. E você ainda pode se acusar de coisas que já foram perdoadas por Deus. Você ainda pode julgar várias coisas na sua própria cara, porque nós somos ótimos nisso e Satanás sempre dá uma ajudinha naquela hora. Você não falou que ia parar com isso? Você não falou que não faria mais tal coisa? Que hipócrita você é. E a gente se acusa. Mas os outros também podem nos acusar. Mesmo quando nós fizemos a coisa certa, quando nós agimos com as melhores das intenções. A leitura daquela pessoa, dessa situação, aquela observação pode ser diferente. E ela pode nos acusar de alguma forma. E pior quando são os irmãos, não é, que nos julgam. Mas Jesus sabe muito bem disso, né? Quantas vezes não foram os mais religiosos, né, que julgaram ele, e isso por inveja, né? A gente sabe que ele foi para a cruz no final porque eles tinham inveja
que o povo inteiro estava correndo atrás dele. Mas qual a chave aqui no versículo 33? Contra os escolhidos de Deus. Lembra que você foi escolhido. Escolhido quer dizer que Deus já te escolheu muito tempo atrás. Você tem que voltar muito atrás no tempo, antes da fundação do mundo, antes que você foi formado no ventre da sua mãe, antes que você podia fazer alguma coisa para Deus, seja bom ou ruim. Antes de qualquer coisa, Deus já te escolheu. Então a justificação não se baseia em nada que Deus já sabia que um dia você iria fazer ou deixar de fazer também, mas se baseia simplesmente naquilo que Jesus fez. Ele te escolheu em base daquilo que Jesus fez na cruz. Tudo tem a ver não com a gente, mas com o que Ele fez em Jesus. E aí fala, é Deus quem justifica. Não somos nós mesmos através daquilo que nós fizemos ou ainda podemos fazer, mas é por causa de Jesus que nós fomos justificados. E lembra disso na próxima vez que alguém te acusa. Claro que às vezes as pessoas vêm e parece uma acusação, mas talvez seja mais uma crítica e talvez seja até uma crítica construtiva. Então, não pega esse versículo e fala logo, não, ninguém vai me acusar. Pondera pelo menos, em primeiro lugar, considera se não é algo que Deus esteja usando para te tratar algum ponto cego que a gente não está vendo, alguma área que outra pessoa está vendo, talvez não consiga comunicar de uma forma encorajadora, mas vem como acusação. Mas, tirando isso, não receba acusação contra você ao ponto de você se entregar à autocomiseração. Lembra também disso próxima vez que Satanás vem te acusar. É Deus que me justifica. Fala, tá bom, eu concordo, eu sou uma falha, realmente eu fiz isso, eu não sou perfeito, eu não consigo, mas eu sei conheço alguém que é perfeito. Conhece alguém que já pagou o preço por mim. É o meu irmão, é o meu Salvador, é meu amado Jesus. Então, chuta Satanás. Se o Supremo Tribunal já te absolveu de toda a culpa, não existe outro tribunal, em lugar nenhum, que poderia receber uma acusação contra você. Se o Supremo Juiz já falou, não, você não vai ser condenado, nenhuma acusação será aceita contra você, então você está perdoado. Você está perdoado porque um dia o Filho de Deus entrou na sala do tribunal. E quando a sentença foi lida para você, ele entrou ali e tomou o seu lugar. Ele falou, eu vou pagar o preço. Ele foi levado para a execução, onde a gente deveria ter ido. E eu e você, nós saímos livres. É isso que aconteceu no tribunal, por isso não há acusação contra nós. E o versículo 34 é só a consequência disso, a condenação. Ele fala, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. A condenação é só o julgamento que vem sobre aquele que foi acusado justamente. Mas sobre nós muitas vezes também vem acusação quando a gente começa a receber e acreditar na acusação de Satanás, de nós mesmos ou de outra pessoa. Nós podemos cair numa condenação pronunciando uma sentença sobre nós que é muito pesada, que não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos e como Deus nos vê e acaba nos paralisando. Por isso, Romanos 8:1, a gente leu, não há condenação nenhuma. Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que a gente deve lembrar e por quê? Ele nos deu praticamente 3 cartas. Lembra do jogo Monopoly, Banco Imobiliário? Sai da cadeia de graça. Quais são as cartas que ele nos deu? O que a gente pode apresentar para os nossos acusadores ou
para o próprio juiz se precisar. Qual o comprovante de pagamento, né, do nosso pecado? E praticamente o resumo do Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo ascendeu aos céus. Cristo morreu, é a primeira carta desse conjunto de comprovantes, né? Ele pagou de verdade o preço. Não foi apenas uma promessa que ele deu, não é apenas uma visão espiritual. Ele veio de fato, mas ele também ressuscitou de fato. E isso nos mostra que Deus aprovou o sacrifício. Esse é o selo, o carimbo, né? o comprovante de transação. Ali o meu pecado foi pago. Eu posso levar esse recibo para onde quiser, mostrar para quem interessar. Eu fui reconciliado com o Pai 100%. O Pai foi apaziguado 100% e não tem mais nada contra mim. E a terceira carta, ele também ascendeu aos céus. Ele está à direita de Deus Pai, um lugar de honra. Ele estaria ao lado de Deus Pai se o Pai não tivesse aceito o sacrifício? Jamais, né? Mas ele está ali. Ele está ali como o nosso advogado, né? Pegando a nossa causa e ali nos defendendo, promovendo a nossa causa. Então, quem pode nos condenar? Ninguém, porque Deus está ali, o Pai, o Filho ao seu lado direito, intercedendo por nós. E aí Paulo chega, então, no clímax, né? A partir do versículo 35 até o final. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem ou que nos separará se nós já fomos unidos com Cristo, se nós somos um com Ele, se Ele é amor e nós herdamos, né, a sua natureza, somos coparticipantes da sua natureza? E quem ou que pode nos separar desse amor? Se a gente pensa só na possibilidade, seria o maior dos pesadelos. Você está sem amor, você viver sem esperança, você viver sem luz, você viver sem a intimidade com Deus. Então, quem poderia nos separar do amor de Deus? E aí Paulo fala dessa, né, tem duas listinhas ali, naquela primeira lista, de várias circunstâncias. Tudo tem a ver com sofrimento, né? Será tribulação, que fala de pressão, né? Você ser pressionado, você ser esmagado. Tudo aqui no mundo pode se tornar uma grande pressão para nós. Uma tribulação, uma angústia, que fala de um lugar apertado, né? Que fala do seu coração sendo espremido, as suas emoções, né, estando a 1000 por hora e você não sabe o que fazer, o aperto que você tem dentro do seu coração. Será que perseguição que muitos sofrem também por causa de Jesus? Será que fome ou nudez? Pontos extremos de falta, né? de pobreza talvez. Será que é perigo? Todo tipo de dano ou prejuízo que a gente pode sofrer por causa de Jesus? Ou será que é a espada, que naquela época só significava a execução, o martírio? E Paulo já tinha, né, 2 Coríntios ele fala, já tinha passado por tudo naquele ponto, menos o martírio, a execução. Mas ele ainda iria passar por isso. E talvez vislumbrando, né, um dia ali a sua morte, ele falou, nem isso pode me separar do amor de Deus. Mas se a gente pensa naquilo que a gente pode passar aqui na nossa vida, o que isso faz com uma pessoa? Aqui no Brasil, lá na China ou Coreia do Norte,
O que isso faz com uma pessoa, tanto sofrimento e talvez não ter alívio, não ver a luz do final do túnel, né? Talvez um sofrimento para o resto da vida, como foi o espinho da carne para Paulo. O que você faz diante de tudo isso? Ele ainda inclui um versículo de Salmo 44, o versículo 23, onde no salmo inteiro o salmista fala como ele se manteve fiel, como ele fez de tudo para ser fiel a Deus no meio dos ataques, da humilhação. E ele sofreu mais ainda por causa disso, né? Por isso ele fala, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O que a gente faz com tanto sofrimento? Paulo ainda fala em 1 Coríntios 15, 31, eu morro todos os dias, meus irmãos. O que é essa existência, né? Como que você tem força para continuar? E para Paulo, com certeza, foi a morte de verdade. Para os irmãos lá nos países onde há perseguição de cristãos, é a morte de verdade. Para nós, provavelmente seja a morte do nosso eu, né? É difícil morrer para si mesmo, isso todos os dias. Como você aguenta continuar? Como a gente fica diante dessas coisas? Ele fala em todas as coisas, não só algumas. Em todas as circunstâncias somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Quer dizer, nada vai nos impedir, nos deter, vencer. Nada e ninguém tem o poder para nos separar desse lugar seguro que nós temos em Jesus. Nós somos vencedores. Quer dizer, aqueles que tiveram a vitória estão celebrando a vitória. Então não somos apenas, não devemos nos ver apenas como sobreviventes. Às vezes você tem aquele cristão que fala, Jesus venha logo porque já não aguento mais, né? Vou chegar lá como sobrevivente, né? Mas Jesus já está com você, né? Agora no sofrimento, nos problemas. Você não vai apenas subir uma vez no pódio, né? Ah, você recebeu agora a medalha de vencedor, parabéns, desce aí de novo. Nós somos mais que vencedores, por quê? Mais, super vencedores literalmente. Por quê? Nós temos em primeiro lugar uma vitória constante. Todo dia você pode ter uma vitória. É uma vitória magnífica e formidável, né? Exuberante, mais do que você imagina ou mais do que você pode pedir. E eu li num outro comentário uma coisa muito legal, por que mais que vencedores? Porque nós somos os únicos que já podem comemorar a vitória no meio da batalha. Enquanto você não enxerga, né? Como Jesus vai me trazer vitória ali no meio? Por causa da palavra, né? Por causa de quem Deus é, por causa do amor de Jesus, você já pode celebrar a vitória. Você é mais do que um vencedor. E por isso ele fala, por causa da palavra, ele fala, eu estou convencido, né? Versículo 38. Eu estou convencido, aí ele começa a segunda parte daquela lista. Eu tenho certeza porque a palavra me garante total segurança. Então, qual a outra lista que a gente tem? Ele acabou incluindo tudo que poderia ser, né? O que poderia, talvez, um dia me separar? Será que é morte? Mas a morte para nós cristãos é só a transição, né? Para estar na presença do Senhor. Será que a vida? E geralmente é a vida que pesa, né? As pessoas falam, é difícil morrer para Jesus. Mas acho que a gente falaria, é difícil viver para Jesus. Morrer você faz uma vez, né? Viver é todo dia. Eu morro todo dia para Jesus. Viver que é difícil. Será que é isso que pode nos separar? Não. Nem anjos, nem demônios. Ou como falam algumas versões, principados, potestades. Mas ele acaba incluindo todos. Anjos caídos, com todas as suas posições e hierarquias. Anjos que não caíram. Hipoteticamente falando, será que teria algum anjo que poderia descer ali hoje e me separar do amor de Deus? Não tem. Não tem ser espiritual superior a nós que pode fazer isso. Nem presente, nem futuro. Não existe nada hoje na sua vida ou nesse mundo que poderia te separar do amor de Deus. Não tem nada que pode vir a existir um dia. Então, e a gente pensa no futuro, mas como que vai ser as tecnologias que eles vão ainda inventar, o governo que vai vir, o sistema e tal? Nada pode te separar do amor de Deus.
nem altura, nem profundidade. É até difícil, que Paulo quis dizer o que com isso? Você queria falar dos nossos altos e baixos, das nossas experiências? Alguns dizem que talvez tenha sido um termo de astrologia que veio da Babilônia, né? Então a gente pode incluir aí qualquer magia, qualquer superstição, nada, né? Talvez um dia, não sei, quando tiver uma colônia lá em Marte, né, uma pessoa vai ler esse versículo e falar, não, nem no espaço profundo eu estou separado de Deus. A gente não sabe, mas Deus já incluiu tudo ali e ainda nem qualquer outra coisa criada. Não existe nada no universo, né? Nada que foi criado que poderia nos separar do amor de Deus que está onde está o amor de Deus? Em Cristo Jesus. Que Ele já nos amou, versículo 37 falou, né? Está no passado. A Bíblia sempre traz o amor em Cristo no passado. Já aconteceu. Não é algo que a gente espera hoje, espera amanhã. A experiência daquilo sim, mas o fato de que Ele nos amou já foi. Nós olhamos para trás, para a cruz, onde Ele estendeu os braços e nos mostrou a magnitude do seu amor. É inquestionável, Deus já mostrou o seu amor por nós. E alguém até deu uma sugestão para o evangelismo, vê se cola. Ao invés de falar, pega aqui e tal, você compartilha, Jesus te ama. Vamos falar, Jesus te amou. Será que pega? Jesus te amou. Quem sabe a pessoa, como assim me amou, né? Todo mundo fala, Jesus te ama. Ele já te amou, Ele já mostrou o seu amor na cruz. Você pode olhar para um evento que já passou, que já aconteceu. E é histórico, e está escrito. Esse imenso amor em Jesus, obviamente, é tão grande que a gente não cabe no nosso entendimento. E essa a outra parte que eu vou ler da oração de Paulo em Efésios 3, 18 e 19, ele orou que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Que a gente possa compreender, porque não cabe na nossa mente, no nosso conhecimento, né? É tão grande e por isso precisa ser uma revelação pessoal para nós em base da palavra. E vale a pena fazer esse exercício e você sentar em casa, fechar os seus olhos e pensar o quanto você é amado, o quanto você se sente amado. Por quê? Às vezes acontece para nós cristãos que nós sabemos Deus me ama, né? Mas sem querer a gente coloca ali vários níveis do amor de Deus, né? Porque a gente sabe das nossas falhas. Deus me ama, mas Deus ama o fulano com certeza muito mais, né? Com certeza ele ama aqueles irmãos ali, olha só, muito mais. Mas quando a gente chega numa profundidade do amor de Deus, deixa Ele falar ao teu coração para que você tenha a sensação de que, como se você fosse o único filho que Ele tem. Como se você fosse o filho preferido que Ele tem. Esse é o amor que você deve experimentar. Deixa que Deus ministra essa profundidade do amor ao seu coração. E aí, terminando com esse pensamento, algumas pessoas falam, não tem ninguém e nada, mas você pode se separar do amor de Deus. É um debate muito grande, mas resumido, eu diria, nem você consegue se separar inteiramente do amor de Deus. A gente sim tem as nossas escolhas. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele falou, faz o que quiser, né? Mas eu estou aqui, eu te amo, já fiz tudo, né? Através das nossas escolhas, a gente pode se afastar do amor de Deus, né? A gente pode até esquecer ou tentar de esquecer o amor de Deus. A gente pode sair, né, daquela experiência do amor de Deus. A gente pode fingir que não existe. Mas o amor de Deus em Jesus sempre está ali para nós. Então, eu creio, de certa forma, não podemos nos separar absolutamente
do amor de Deus. Mas por isso, por causa das nossas escolhas, a Bíblia também fala em Judas, versículo 21, mantenham-se no amor de Deus. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então busca com vontade, com grande amor, busca a profundidade desse amor. Tenta experimentar cada vez mais o amor de Deus na sua vida. Procure essa revelação pessoal do seu amor. Porque eu te garanto, a gente acabou de ver na palavra, você ainda não chegou em toda a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Então ainda tem mais. Você pode experimentar mais. Você pode conhecer mais. E que a gente, com todos os santos, cheguemos a esse entendimento de todas as dimensões do amor de Jesus por nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Te louvamos, te agradecemos. O que podemos dizer, Senhor, diante de tão grande amor, tão grande sacrifício por nós? Obrigado, Senhor. Obrigado que Tu vais atrás de nós, Senhor, para nos resgatar de novo e de novo, Senhor. Obrigado que esse amor é usado, esse amor nunca para, esse amor é sempre ativo, esse amor é tão profundo, tão maravilhoso. Que a gente venha experimentar, Senhor, esse amor todos os dias, que a gente perceba o quanto o Senhor nos ama e que a gente possa estar seguro, Senhor, em Teu amor. Que a gente não aceite, Senhor, acusação, condenação, que a gente não venha cair, Senhor, num buraco, Senhor, num buraco fundo, Senhor, de autocomiseração ou de derrota, de depressão, de desencorajamento, Senhor, por causa dos nossos adversários. Sabemos que se Tu és por nós, que Tu de fato és, quem pode será contra nós? Obrigado, Senhor, por essa total segurança que nós temos. E que ninguém saia daqui hoje, Senhor, sem saber e se sentir seguro em Ti. Apesar dos ventos que batem na nossa casa, apesar das tempestades que vêm, apesar das chuvas que às vezes têm os seus danos na nossa vida, seus prejuízos, que a gente jamais venha abrir mão disso, mas se manter no Teu amor e saber que no final estamos totalmente seguros em Ti, Senhor, porque a batalha já foi ganha na cruz. A guerra já foi declarada terminada ali, Senhor, ainda vislumbrando o fim glorioso, mas foi ali, Senhor, que o Senhor nos amou. O Senhor mostrou tão grande amor e fez de pecadores horríveis, santos perfeitos. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.